Olá, supernovas! Eu sou a Amy Teixeira. Se você não é inscrito neste canal maravilhoso, ou não, né? Nem sempre. Clique no botão inscreva-se me ajudando a chegar a 2.000 inscritos, tá, gente? Agradeço muito. Bom, o tema de hoje, gente, olha, eu estou voltando com o quadro M Pergunta. E dessa vez, né, eu vou estar contando aí com a presença do João. E eu tô muito feliz que ele aceitou participar desse quadro, né? Elaborei umas perguntas para ele responder. É de uma extrema importância eu trazer a vivência dele aqui, tá? Como homem trans e principalmente homem trans não hormonizado, tá? Então, João, apresente-se. Oi galera, eu sou o João Francisco, tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano, apesar da cara não mostrar, né, eu acho. Aí alguém vai assistir e vai falar, vixe, dá pra perceber sim. Sou um homem trans e sou fotógrafo, mas eu acho que um ponto muito importante pra eu falar também é que eu sou viciado em videogame e pretendo trabalhar criando conteúdos com relação a isso, então acho que é importante esse ponto também. A primeira pergunta aqui do M Pergunta é: João, você faz uso de hormônios? Se sim ou não, por quê? Eu não faço uso de hormônios ainda, porque durante muito tempo, desde o início da minha transição, eu comecei com 24 anos. Eu não achava correto ter que fazer o uso de hormônios ou passar por uma intervenção cirúrgica por conta para a sociedade poder me aceitar, para a sociedade poder me ver enquanto um homem. Chegou em um momento, depois de muitos anos, em que eu não mudei minha opinião com relação a isso, eu continuo pensando da mesma forma, mas eu acho que já está no ponto de eu começar a tomar hormônios por vontade própria. Até um ponto, eu acho que nunca vai ser 100% minha vontade, mas chegou um ponto em que a gente cansa de lutar contra um sistema e que ele vence a gente. Não deveria ser assim, mas no meu caso, no momento, eu vou fazer o uso de hormônios sim daqui a um tempo, mas não fiz até hoje porque não quis, vamos dizer basicamente isso, né? João, eu te acompanho já faz um tempo, né, nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. E eu percebo que você fala bastante, né, que para você ser homem ou ser mulher, especialmente falando de pessoas trans, você não precisa necessariamente de usar hormônios, de procedimentos, de cirurgias. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, relacionando com a passibilidade absoluta que as pessoas cis, né, que a sociedade, que o sistema exige da gente para que possa nos respeitar da melhor forma. Acho que inicialmente é bom a gente falar sobre essa questão da passabilidade absoluta que as pessoas cisgênero exigem da gente, né? Porque é muito difícil você ser uma pessoa não hormonizada, uma pessoa trans não hormonizada, e às vezes você tem que engrossar a sua voz no meio, você se sente obrigado a isso. Eu falo isso com uma coisa que acontece comigo muitas vezes. Eu me vejo obrigado a fora da minha casa, me portar às vezes de uma forma que não é quem eu sou, falar de uma forma que não é quem eu sou, porque senão a sociedade vai se achar, a sociedade cis vai se achar no direito de pegar e me tratar errado. E aí quando eu cobrar o pronome correto ou alguma outra coisa, as pessoas viram pra mim e falam: ué, mas como você quer ser tratado de tal forma se você se porta de tal forma, se você não usa hormônio? Pô, você não tem uma barba na cara, você não tem um peitoral, sabe, masculino, que é o que falam, não é o que eu concordo, não é a forma como eu vejo, mas é o que as pessoas falam. Então eu acho que o maior problema mesmo, enquanto cisnormatividade, são as pessoas ficarem sempre cobrando de pessoas trans que a gente seja a imagem e semelhança de uma pessoa cis. E isso nunca vai acontecer com uma pessoa trans. Não existe a possibilidade de uma pessoa trans ter a mesma experiência de vida que uma pessoa cis e viver como uma pessoa cis. Não adianta. Isso não é nenhuma questão que eu estou querendo dizer para pessoas trans, vocês nunca vão ser cis. Isso é fato, eu acho que isso eu não preciso dizer. Mas e não é uma coisa de tirar o sonho dessa pessoa, eu quero parecer uma pessoa cis. Acho que não é isso. Acho que é mais no âmbito de que pessoas cis parem de cobrar que a gente seja igual a vocês. A gente não vai ser e a gente não tem pretensão de ser muitas vezes, né? Eu, como uma mulher trans, já passei por vários momentos assim de transfobia. E as transfobias mais pesadas
foram com pessoas do próprio meio LGBT, né? E a mais pesada de todas foi com uma outra pessoa trans. Eu gostaria que você comentasse se você já passou por isso também, o porquê que você acha que isso acontece e como isso afeta, né, o movimento. Bom, eu acho que se uma pessoa trans não passou por uma situação transfóbica no meio da comunidade, até mesmo de pessoas que são trans, ela vai passar, definitivamente, isso é um fato. Um dos casos assim que aconteceram comigo era um homem gay cis. Eu tava na boate, ele pegou e me parou e falou: João, eu acho você muito gostoso, acho demais, mas eu nunca ficaria com você porque falta, né? E aí eu me lembro que isso quebra a gente, né? É uma situação que acaba quebrando a gente, né? Mesmo que a gente, eu não gosto de ficar com homens, eu sou hétero, mas é muito ruim uma pessoa virar pra você e falar: eu não vou ficar com você porque você não tem um pênis, sabe? Então, na época isso me afetou muito, mas eu me lembro que no momento, pra ele, eu não demonstrei. Eu peguei e virei e falei: ué, mas quem disse que eu ficaria com você? Eu nem gosto de homem. E não ficaria com uma pessoa babaca como você. Como uma pessoa trans vai ficar com uma pessoa babaca como você, né? Então eu acho que o que mais acontece no meio, para homens trans, falando especificadamente de homens trans, eu acho que deve ser muito difícil para um homem trans que ele seja bi ou que ele seja gay, porque no meio de homens que gostam também de homens, principalmente gays, falando, acho que especificadamente de gays, eles têm, alguns deles, não vou generalizar, não generalizando, alguns deles têm uma fixação muito grande, né, por pênis. É o falocentrismo assim exacerbado e gigantesco. Então, para um homem trans, eu acho que sempre fica essa cobrança de uma falta de algo, né? A gente tem exemplos aí de coisas muito tristes que acontecem na cabeça de um homem trans por conta dessa cobrança. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer no meio disso tudo é tentar seguir na força de que... É muito difícil isso, né? Seguir na força de que vocês aceitam o nosso corpo como ele é, ou cai, ou pula fora. Entende? É basicamente isso. Mas é muito difícil, porque você acha que você vai ser acolhido pela sua própria comunidade, e muitas vezes a sua comunidade que pisa na sua cabeça, sabe? Isso é muito complicado. Eu acho que isso acontece, e o grande erro disso é porque todo mundo acaba vendo a comunidade como uma coisa só, né? Não como siglas separadas e vivências diferentes, vivências extremamente opostas. E isso acaba fazendo com que as pessoas não enxerguem que cada um vai ser de uma forma, que um corpo vai ser extremamente diferente do outro, que a vivência de um gay cis nunca vai chegar perto da vivência de um homem gay trans, ou de uma menina bi nunca vai ser a mesma de uma menina lésbica. E isso não falando, e é bom frisar, falando de um outro assunto, de que não esquecer que na comunidade as pessoas que mais se suicidam, elas estão ou entre as pessoas trans ou entre as pessoas bi, que são geralmente os que mais sofrem discriminações no meio da comunidade, né? O porquê disso acontecer, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, segue mais ou menos essa base. Nós moramos aqui em Araçatuba, né, no interior de São Paulo. Eu queria que você me contasse se você se sente respeitado e acolhido na maior parte das vezes aqui na nossa cidade. Diria que na maior parte das vezes eu não me sinto acolhido na cidade de Araçatuba. Eu considero a cidade de Araçatuba muito conservadora. E eu acho que muita gente vai concordar comigo. Acho que a gente está anos-luz longe de um acolhimento para com pessoas trans. E inclusive em lugares onde eu me sinto sim abraçado a maior parte das vezes, acontecem situações em que parece que a conta não bate, sabe? Tem lugares em que a gente tem que pedir para ter um banheiro fechado para pessoas trans usarem, sabe? Não é exclusivo pra gente, mas a gente também tem que usar o banheiro, por exemplo. E às vezes em lugares que pregam a diversidade, que pregam essas coisas todas, acabam não tendo isso, que é o mínimo, sabe? Ou às vezes acontecer de uma pessoa não binária estar usando um banheiro, uma pessoa não binária estar usando um banheiro feminino. E essa pessoa ser tirada desse banheiro, porque alguém reclamou, e não haver uma questão de perguntar para aquela pessoa qual é a identidade de gênero dela, sabe? Eu acho que a gente está muito atrasado até mesmo nos lugares em que existe a diversidade, as pessoas estão lá o tempo inteiro frequentando, mas existe uma falta de preparo, uma falta de busca de informação realmente. As pessoas elas gostam de falar que elas têm informação, mas no final das contas é só a carcaça ali, sabe? Não é profundo o negócio, não é real.
Então eu acho que a gente está bem atrasado e isso precisa mudar urgentemente. Por ser um homem trans não hormonizado, você acha que isso dificulta a sua vida em alguns quesitos? Se sim, quais deles você pode estar comentando com a gente? Eu acho que, como a gente vive em um país... Eu vou falar do Brasil, mais assim falando do Brasil. A gente vive em um país muito machista, em um país muito falocêntrico, em um país onde existe um endeusamento muito grande de tudo aquilo que é másculo, de tudo aquilo que é viril. E o que é o viril, o que é o másculo? No meu ponto de vista, não é nada disso que eles pregam. A minha forma de ser homem, de vivenciar isso, não é essa, está longe de ser essa. E eu acho que nesse ponto de ser tudo muito focado nisso, dificulta a minha vida muito ser um homem trans não hormonizado, porque, como eu disse em uma pergunta lá atrás, me é cobrada muita coisa que eu não tenho e que às vezes eu não tenho nem pretensão de ter. Ser um homem trans não hormonizado afeminado, te ligam ao quê? Te ligam a ser uma mulher e você não é uma mulher. Ser um homem trans não hormonizado que não usa roupas especificadamente másculas, que eles dizem ser másculas, também é uma coisa. E aí, o que você tá querendo ser? Putz, se você quer usar essas coisas, se você quer ser desse jeito, por que você não é uma mulher? Entende? Porque eu não sou uma mulher. É simples. Então eu acho que é bem difícil, é bem complicado. Pra mim, falando pra mim. O que você acha da expressão nasci no corpo errado? Entendo quando uma pessoa trans usa a expressão nasci no corpo errado. Acho que muitas pessoas trans já usaram isso, mas eu não concordo. Eu não acho que exista isso de você nascer no corpo errado, no final das contas. É o que eu disse, eu entendo quando falam, mas não acho correto a gente usar isso. Porque quem disse que o corpo X é certo e que o corpo Y é errado? Eu acho que não tem essa. Então, é muito aquela questão cisnormativa que impregna na gente. E não tá certo. Não existe essa questão de nascer no corpo errado ou nascer no corpo certo. O que é o corpo errado, o que é o corpo certo? Essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? E pensar, não existe. Inclusive na questão do corpo, eu sou um homem trans, tenho seios masculinos, tenho uma vagina masculina, não tenho uma vagina feminina, não tenho um útero feminino. Eu acho que já passou da hora das pessoas cis, isso é principalmente para as pessoas cis e algumas pessoas trans que pensam dessa forma, que não existe uma coisa que seja no nosso corpo que seja masculina e uma coisa que seja feminina. Existem pessoas que são homens e têm vagina, tem pessoas que são homens e têm pênis, pessoas que são mulheres e têm pênis e pessoas que são mulheres e têm vagina. É mais ou menos nessa base, muito mais profundo do que isso. E sem contar pessoas que têm pênis e vagina e que são mulheres, ou são homens, ou não são nenhum dos dois. A gente não pode esquecer disso também, que naquele outro caso que eu falei, tem pessoas que não são nenhum dos dois. Tem pessoas que são os dois. Tem pessoas... Entendem? Vai muito além de tudo isso. Agora vamos para um tema polêmico. Nós sabemos que a autora do Harry Potter, a JK, eu vou falar JK porque eu não sei falar o nome dela, é muito difícil de pronunciar. Ela teve várias falas transfóbicas, né? Entrevistas transfóbicas no Twitter, em vários lugares. Sabendo de tudo isso, muitas pessoas, muitos fãs de Harry Potter continuam consumindo os novos produtos, né? Vem um jogo novo aí. Essas pessoas costumam falar que como o elenco do filme se posicionou contra as falas dela, assim como a própria empresa dos filmes, e também já veio um jogo novo aí, né? A empresa também se posicionou sobre, né, contra as falas da JK. As pessoas também dizem que a JK não está mais participando das produções mais novas agora. João, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, é um assunto bem complicado, é um assunto, na verdade, gera muita coisa quando eu vou falar dele, porque eu tenho uma opinião, talvez, um pouco extremista com relação a isso. Eu acho que o extremismo não é bacana em nenhum âmbito, mas quando afeta a gente, quando afeta a nossa existência, quando afeta a nossa vivência, eu acho que vai muito mais além. O que acontece? Eu entendo que existem muitas pessoas que trabalham nas obras da JK, trabalham nos filmes, trabalham fazendo jogos, e são pessoas que não são transfóbicas, são pessoas que não aceitam a opinião dela, mas o que acontece? Falar que esse dinheiro não vai pra ela é falar que a Emma Watson que escreveu Harry Potter. Não foi a Emma Watson que escreveu Harry Potter e nunca vai ser. A JK e quem ganha dinheiro por isso é ela. Os jogos, não vai pro bolso da JK. Como? Se for, me expliquem, por favor, como que ela escreveu o livro, vão fazer um jogo baseado no livro dela, com todas as coisas que ela escreveu, e como que ela não vai receber dinheiro por isso. Uma pessoa que recebe dinheiro por isso, inclusive, é totalmente contra a existência de pessoas trans.
Não é simplesmente alguém que fala uma besteira aqui ou outra ali, não tem aquela opinião realmente, tá querendo aprender. Ela sabe exatamente quem são as pessoas trans e ela usa do dinheiro dela para acabar com pessoas trans. Então eu acho que o buraco é muito mais embaixo de pensar, mas é da minha infância, eu gosto tanto disso. Eu fui apaixonado por Harry Potter. Eu era insano por Harry Potter, eu pensava em ter tatuagem de Harry Potter. Ainda bem que eu não fiz. Eu pensava em ter uma tatuagem, era muito viciado em Harry Potter. Mas a partir do momento em que eu comecei a ler as opiniões da JK com relação a pessoas trans, não dá, simplesmente não dá. Eu vejo muitas pessoas cis falando sobre o quanto elas são apaixonadas e não conseguem se desprender daquilo, que a gente é muito chato, muito militante, muito lacrador, de pedir que, por favor, parem de dar dinheiro pra ela. Vocês podem consumir, eu sei que eu não posso fazer propaganda de pirataria, mas vocês podem consumir, mas vou fazer com relação a esse caso. Você pode consumir isso pela internet, você pode baixar. O jogo, ele vai existir pra... Eu sei que nem todo mundo tem como ter um PC, tem gente que tem um console, mas, por favor, não consuma. Tem uma variedade tão grande de jogos, tem uma variedade tão grande de livros, de fantasia, de filmes de fantasia. Por que você tem que se focar em algo só porque era da sua infância? Isso foi da infância de muitas pessoas trans também, e a gente largou disso. Ou até outras pessoas cis que eu conheço que também eram fãs e não consomem, não gastam, não dão dinheiro pra ela. A gente não financia aquilo que mata o outro. E a gente não financia só... A gente não tem como só não financiar aquilo que dói na gente, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, no todo. Eu acho que se, por exemplo, se aquele livro que você ama tanto desde a sua infância, se aquele filme, enfim, se isso é mais importante do que a vida de uma pessoa trans que você conhece, e nem só falando de pessoas trans, porque eu acho que a obra dela ofende muita gente, não só pessoas trans. E você tem que rever os seus conceitos e rever se você realmente ama aquela pessoa, sabe? Agora, eu queria que você me falasse sobre as perguntas mais sem noção que você não aguenta mais responder. É quando eu vou fazer alguma cirurgia, quando eu vou passar a usar hormônio, tipo, é como se fosse uma coisa obrigatória. Quando você vai virar homem de verdade? Não é essa a pergunta que fazem, mas eu acho que é nesse ponto que muitas pessoas querem chegar. Muita gente fala na inocência, né? Não fala na maldade. E eu acho que também uma coisa que eu tô cansado de responder, e que não é por maldade, eu tenho certeza absoluta, mas são pessoas que só procuram você que é uma pessoa trans, quando elas têm uma coisa na escola, uma coisa na faculdade pra fazer. E aí nessa hora a gente importa, a gente é interessante, mas escutar a gente no dia a dia, putz, que pessoa chata, só fala disso, sabe? Não consomem o que a gente faz, não consomem o que a gente conta sobre as nossas vivências, até porque a nossa vivência não é só trans, uma pessoa trans vai muito além de ser trans, né? Então eu acho que é uma coisa que me cansa muito, e não são todos os casos, eu já participei de TCCs e tudo mais, eu sei que não são todas as pessoas, mas muitos casos é só na questão de, eu preciso de você pra isso, eu vou te usar pra isso, e é só isso, acabou, depois disso eu não quero nem saber de pessoas trans, sabe? Eu acho que vai mais disso, e também eu tô cansado na verdade às vezes não são nem perguntas, mas eu tô cansado de algumas situações que sempre ficam acontecendo com a gente, sabe? Várias, são muitas, assim, e vai cansando. Às vezes, ser uma pessoa trans e só responder coisas sobre você ser uma pessoa trans, já vem daí, né? Já é cansativo. Eu acho que uma dica que eu vou dar para as pessoas cis é que, gente, conversa com a gente sobre um filmezinho, conversa sobre videogame, sobre comida, sobre qualquer outra coisa, não só sobre a gente ser trans, a gente vai muito além disso, sabe? Eu sei que a gente, em rede social, às vezes a gente acaba falando muito sobre isso, mas é que a gente é obrigado a falar sobre isso, às vezes a gente nem quer, mas a gente é obrigado. Acho que a parte mais importante agora do vídeo, eu gostaria que você desse conselhos para as pessoas trans que estão começando a transição agora, e especialmente os homens trans. O que você pode falar para ajudar eles? Olha, conselho para quem tá no início da transição, para um cara trans que tá no início da transição, meu querido, por favor, tenha muita paciência. Eu acho que você vai precisar ter muita paciência, porque o caminho para isso tudo é muito difícil. As pessoas são ruins, é uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer. As pessoas são ruins e a gente não deve confiar em todo mundo. Existem muitas pessoas que você ama muito e que não vão te aceitar. Que a partir do momento em que você virar e falar, eu sou o Pedro. Não, você não é, não te aceito assim. Então a gente precisa ter muita força, porque o caminho ele nunca vai ser fácil. Nem quando se você pretender tomar hormônios, nem quando você tiver tomado hormônios, tiver feito todas as cirurgias, o caminho ele não vai ser fácil. E todo dia, às vezes, a gente vai pensar em desistir, isso não quer dizer que a gente vai ter que desistir, e que a gente tem que combater a cisnormatividade e a gente não pode parar.
Não adianta achar que você vai ser uma pessoa cis. Você nunca vai ser uma pessoa cis. E não adianta você achar que você precisa ser respeitado simplesmente da forma que as pessoas cis querem que você seja. Isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é você se olhar com carinho, você se olhar com amor, você se ver enquanto homem que você é, independente do que a sociedade diz que é ser um homem. Você não vai ser mais ou menos homem por não ter um pênis. Isso eu falo até pra mim, eu acho que diariamente eu preciso falar isso pra mim. É uma coisa que até hoje eu tenho... Eu iniciei minha transição com 24 anos, eu estou com 30, chegando em 31. E diariamente eu escuto coisas que me fazem pensar, meu Deus, por que eu não tenho um pênis? Isso é muito agressivo pra gente. Então eu acho que é a gente pensar e seguir nessa de que a gente nunca vai ser incompleto. Você é completo, é aquela coisa, você é completo, você é necessário, você é importante. E seguindo nessa base mesmo. Acho que é isso. Bom, agora vamos para a despedida, um momento triste, muito, muito difícil. Primeiramente, queria agradecer a Amy, ela é maravilhosa, sigam ela, escutem ela, eu acho que ela tem muita coisa massa para falar também. Inclusive, todas essas perguntas maravilhosas que a Amy me fez, eu gostei muito de estar aqui, então, muito obrigado. E divulgar as redes sociais, né, eu acho que é bacana. Se você gosta de coisas além de falar sobre transgeneridade, você pode me seguir nas minhas redes sociais, João FTK no Instagram, João Francisco Tavares Kawasaki no Facebook, e é isso, é sobre isso, se cuidem, é isso, um grande beijo. Pessoal, ficamos por aqui. Eu quero agradecer muito a vocês que assistiram esse vídeo, deram o like, né? Deixa o like aí, gente. Olha, essas informações são muito importantes para nossa comunidade, tá? A gente precisa que esses temas sejam debatidos, que isso seja ouvido. Então eu peço para vocês que espalhem, sabe? E assim, não só pessoas trans, mas pessoas cis também, que precisam saber muito disso. Eu acho que se mais pessoas souberem dessas informações, não só por mim, mas também com outras vivências, né, como o João, isso vai ajudar muito. E eu sou muito grata ao João por ter participado, tá? De verdade, eu fiquei muito feliz. Eu acho que as respostas foram incríveis e era o que eu já esperava, né? E é isso, gente. E aguardem o próximo Me Pergunta, tá bom? Tchau, até mais!